Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Melhor Versão. Hoje eu estou recebendo aqui no nosso estúdio Diário de Caratinga duas vovós incríveis que vão compartilhar conosco suas experiências de vida, suas histórias. Nós vamos comemorar, o Dia dos Avós, então é um episódio mais que especial. Estamos recebendo aqui a vovó Ruth Reis, seja muito bem-vinda, irmã Ruth. Obrigada. E a dona Maria Franco, seja muito bem-vinda. Que Deus abençoe. Obrigada. Mas eu quero perguntar para vocês que são vovós, eu acho que é uma pergunta que todo mundo quer fazer, né? É bom ser vovó? Conta pra nós. Para mim é uma maravilha. É mesmo? É. Eu sou vó de 4 netos. 4 netos. Henrique, Lucas, Rafael Filho e Laís. Que bênção, hein? É a maior riqueza para mim. É bênção de Deus, né? É. A vida da Muito vovó. eles. E você, irmã Ruth? Também eu agradeço a Deus por ter me dado essa oportunidade, de tê-los comigo. Também tenho 4, 2 são também dela, da irmã Maria, e a Júlia e o Mateus. É um presente muito grande que Deus nos deu. Presente de Deus. 4 netos 4 também. netos também. Que bênção. Isso é bênção, é herança, de Herança, Deus. A é. Bíblia diz isso, né? Uhum. Mas eu queria conhecer um pouquinho mais a história de vocês, enquanto avós, enquanto mulheres que temem a Deus e que buscam, na caminhada, testemunhar, ter bom testemunho de vida. É a história de vocês, por exemplo, a história no trabalho, como que é a história profissional? A sua história profissional, irmã Maria, conta um pouquinho pra gente. Como que foi essa jornada? Eu comecei muito cedo. Quando nova, já trabalhei de doméstica, depois aprendi a profissão de costurar. Foi o que me valeu muito durante a minha vida toda. Quando solteira, trabalhei costurando muito. Depois de casada, e continuei trabalhando, trabalhava autônoma. Uhum. Mas foi uma bênção na minha vida. Foi assim, a renda que eu tive para ajudar a minha família. Então a senhora costurava desde jovem? Desde jovem. Aprendeu cedo? Aprendeu com a mãe? Não, eu aprendi com uma professora, ela chamava Dona... Esqueci o nome dela, tanto tempo. Mas então a senhora aprendeu bem jovenzinha a Foi, costurar? bem jovem. Trabalhei Interessante. cedo, trabalhei cedo, comecei cedo. E foi o que me valeu muito durante a trajetória da minha vida, Uhum. Foi muito bom. Antigamente as pessoas ou era professora ou era costureira, alguma coisa assim. Uhum. Ou então ia fazer salgado. Houve uma época da minha vida também que eu trabalhei com salgado. Assim, sabe? Então a gente tem que pedir a Deus disponibilidade e condição, de agir na hora necessária para que a gente possa ter sucesso na família, Criar uma família é uma tarefa difícil, E a gente precisa muito de saber fazer alguma coisa. E foi uma experiência muito boa, sou aposentada e louvo a Deus por isso. Que bom. E você, Ruth Reis, como que é a sua história Eu profissional? atuei em algumas áreas diferentes, mas o maior tempo foi na educação. Eu me aposentei como educadora mesmo. Mas também eu trabalhei na área de escritório, e empresas assim, e na área de saúde. No caso da irmã Maria, a costura ajudou. No meu caso, foi a área de saúde que me ajudou muito, porque eu tive pessoas da minha família que eu tive que cuidar por muitos anos, e isso me deu um suporte muito bom. Então, quando eu fui convidada para fazer o concurso de saúde, para investir num concurso, numa área que estava precisando, eu relutei e falei com a minha colega: não, eu não sei, não vou nunca conseguir fazer uma injeção. Mas eu fui, ela falou: mas você me ajuda a estudar? Eu falei: ajuda. Aí nós estudamos, passamos, ela foi trabalhar na área de saúde, eu também, e foi de uma grande valia na minha vida. Até hoje, até nos meus filhos, eu tive mais facilidade de ajudar, de passar por momentos, às vezes, de enfermidade. E eu tinha uma noção, quer dizer que eu sou, expert no assunto, não, mas uma noção daquilo que eu estava fazendo. Isso me ajudou muito. Interessante que vocês duas, escutando a história,
a gente vê que a pessoa precisa de querer aprender uma coisa diferente, né? Precisa querer aprender que consegue. Agora, depois de velha, o que eu fui aperfeiçoar? Crochê. É mesmo? É. Que legal. Fui fazer crochê. Então, é uma coisa também assim, que a gente põe a mente da gente para funcionar, né? Verdade. E isso ajuda muita gente. E a irmã Ruth falando da sua profissão aí na área de saúde, já tomei injeção por ela aplica muito bem. Aplica direito. Samuel também, né? Então, só aplica provado, muito né? bem. Mas me conta um pouquinho assim, como que foi essa transição? Estava no mercado de trabalho, né? Vocês duas atuavam no mercado de trabalho, aí chega uma certa fase da vida que vem a época de se aposentar. E como que é essa mudança para vocês? Vocês querem contar um pouquinho da experiência? Qual que foram os desafios nessa fase? Quando... De aposentadoria. Como que foi essa transição? Para mim foi tranquilo, porque eu desejava muito investir em outras áreas, fora da que eu trabalhava. E foi a oportunidade. Não tive problemas, graças a Deus, o meu processo correu tudo bem, saiu rapidinho. E foi muito bom. E aí eu comecei a realizar minhas coisas que eu queria ter realizado já. Foi aí que eu comecei. Então, coisas que a senhora achava que estava adiando, nessa época a senhora... Comecei. E já terminei alguma delas e estou em atividade noutras ainda. Vocês, sendo avós, né? Agora, nessa fase aí, quais são os motivos que vocês têm para continuar na ativa? Porque aí a gente pensa em ajudar um filho, né? Os neném vêm, chega a hora de curar os umbigos, né? De estar por perto. E eu hoje, como falei, como costureira, eu faço vestidinho para minha netinha ainda e ela ama. Meu netinho também gosta muito das camisas que a gente faz para ele, sabe? Aí então os netos gostam do serviço das avós, né? E eles ficam todos orgulhosos. Nossa! Eu não esqueço do dia que o Henrique vestiu uma camisa e estava lá na porta da igreja, mostrando para todo mundo, mostrou para o Rafael, foi minha avó que fez. Nossa, que orgulho, né? E eu sei bem porque eu conheço, é a costureira que faz coisa muito bacana então, é mesmo. interessante. Parabéns, viu? Não, mas eu acho ainda, se a gente tiver cuidado, a gente pode dividir o tempo e dar um tempinho para todo mundo. Dá certo. E é muito bom realmente fazer alguma coisa para eles. Eles também fazem algumas coisas para a gente. Hoje, quando eu cheguei do sítio, tinha uma vasilhinha com biscoito de maisena e um bilhete que ela lá levou para mim, ela e o Rafael. Fizeram as letras e tal, pro dia da avó. Então, sabe, não tem espaço tão cheio de vida que a gente fica. Renova, né? Dá, né? De sentir esse carinho, né? Muito bom. Não, só um abraço de um neto, né? A gente vê o neto vindo de braço aberto pro lado da gente, correndo para abraçar. Isso não tem preço, né? Não sei como é. E às vezes, assim, é um momento pra gente curtir mais. Quando a gente tem os filhos pequenos, às vezes a gente não tem muito tempo, é muita correria a vida da gente para dar conta de tanta coisa, mais responsabilidade, né? Os netos, às vezes, a gente mais curte, né? E é uma coisa maravilhosa, muito maravilhoso mesmo. É difícil de expressar, né, irmão? É difícil. Diz o irmão, o pastor Difícil. José Vieira, diz ele que é delícia cremosa. Delícia cremosa. Sentir esse carinho dos netos. É muito bom. Os idosos, né, toda fase da vida tem os desafios, né, eu acho. E nessa fase da vida de ser idoso, né, de já ser vovó, sobre o mercado de trabalho, vocês acham que tem alguns desafios que os idosos enfrentam, né? Como vocês podem falar para esses idosos, né, pessoas que ainda estão aí no mercado de trabalho, querem reingressar no mercado de trabalho? O que vocês acham? Então, eu acho que, infelizmente, há uma discriminação ainda muito grande, né? Também tem a concorrência com as pessoas mais jovens, que estão mais atualizadas, tecnologicamente falando, né? Às vezes a gente fica desatualizado em relação a isso. E eu acho que deveria dar essa oportunidade, fazer uma avaliação, porque a experiência que a pessoa tem conta muito. Muita experiência de vida, né? Que os idosos têm, né, pra passar. Existe também, às vezes, algum limite, né? Algum limite físico e que não deixa a gente caminhar às vezes, em relação à profissão, né?
às vezes esses limites, né, físicos, como a senhora mencionou, é que às vezes atrapalha a pessoa de estar inserida ali no mercado de trabalho, né? Conselhos, quais conselhos vocês dariam, né, para pessoas idosas, para vovós, né, na fase de vocês, que estão passando por momentos difíceis, talvez naquela fase que se aposentou recentemente, ainda não sabe o que vai fazer da vida, né, estão se perguntando ainda. O que vocês deixam para elas, né, de conselho para elas se manterem ativas de alguma forma? Eu penso que a pessoa tem que fazer uma análise, uma autoanálise e ver o que ela gosta e desenvolver dentro do que ela gosta numa área dessas, desenvolver alguma atividade e praticar. Praticar com excelência aquilo, mesmo que seja coisa simples, né? Que ela vai sentir prazer naquilo, em vez de ficar sem nada para fazer e às vezes ansiosa, uma coisa assim, né? Ótima sugestão, muito bem. E às vezes, principalmente para mulheres, né? Às vezes fica viúva, né? Passa a depender dos filhos e torna uma fase difícil. Uma vez eu fui conversar com uma senhora, fui eu e outras irmãs, a Ruth também fez parte. E ela estava assim tão deprimida que ela não conseguia nem tomar os remédios dela sozinha mais. E ela não era muito velha. Então a gente começou a visitá-la, a gente fazia oração com ela, a gente lia a Bíblia, a gente louvava com ela. E o que aconteceu? Aquela mulher ergueu a cabeça, firmou, né, na igreja, se batizou, se tornou uma pessoa feliz. Aí, passado muito tempo, eu encontrei com ela, ela me abraçou, me agradecendo, assim, por aquela palavra que a gente levou para ela, conversou e deu apoio naquela hora. Porque às vezes a pessoa está mais deprimida, está numa situação de viuvez, está numa carência. E se encontrar outras mulheres que já têm, às vezes, até a mesma experiência, para aproximar e começar a conversar e, vamos dizer assim, levar o assunto para Jesus, né? Porque Jesus é aquele que tudo pode, a pessoa ergue. Então, assim, é uma experiência que eu tive que me marcou muito. Mas me respondam, Ruth, Dona Maria, o que a maturidade trouxe de positivo para vocês? Aprendizado, né? A vida nos ensina muito, o dia a dia nos ensina muito, o contato com pessoas diferentes nos ensina muito, além da nossa profissão, atividade que a gente exerce. É o comportamento, né? São as maneiras de reagir em determinadas situações. Então, eu acho que o aprendizado é uma conquista muito grande que a gente consegue ao longo da nossa vida profissional. Verdade. Meu marido, senhora, o que senhora às vezes a gente, quando é mais nova, é mais, assim, explosiva, né? Às vezes é uma pessoa chorona, né? Às vezes a gente vê uma mulher nova chorando, né? E a gente, ao longo do tempo, a gente vai passando e vai melhorando. E a gente sente, assim, como ela falou, assim, a gente aprendeu a viver, né? O longo da vida nos dá muito ensinamento. E hoje, por exemplo, eu me sinto mais tranquila hoje, né? Feliz. Eu não sei se porque a gente já viu os filhos criados, né? Já, como nós falamos, de netos. E como assim, ganhar um neto, para mim, eu acho que foi reviver. Nossa. Renovação. Né? Renova. Quando chega a vida, renova mesmo. A gente vira criança de novo. Renova os sonhos, né? É uma coisa, então eu acho muito gostoso, eu gosto de curtir essa idade. Que bom, isso é ótimo, né? E outra coisa que a gente consegue com o tempo, né, a maturidade assim, é o autocontrole, né? Igual ela falou que às vezes a gente ficava irritado com coisas pequenas, agora a gente já aprendeu a ouvir mais e pensar um pouco antes de falar, né? De determinadas coisas, às vezes você magoa alguém sem perceber, né? Quando você é explosivo. E com isso, com essa maturidade, a gente pensa antes de falar. Consegue, às vezes. Tem hora que sai do controle, mas na maioria das vezes a gente controla. Melhor. Né? Melhor.
e situações, pelo que eu entendi que vocês disseram, talvez situações que antes, para você, quando vocês eram mais jovens, vocês davam tanta atenção, achavam que era tão difícil, hoje vocês já relevam, já levam com mais facilidade, né? Com tranquilidade. Tranquilidade. Eu vou guardar isso pra mim. É verdade. Isso é bom. A gente sempre, né, analisar as situações, talvez não sofrer tanto, né? Talvez nem precise sofrer tanto, a gente sofre demais por situações talvez mínimas, né? Pequenas. Fala com Deus, né? Vai buscar a presença de Deus na vida, né? Vai sentir um ar diferente, dá uma voltinha e não fica presa a uma coisa só, né? Isso é ótimo. Sabe as palavras que a gente deve guardar, né? A gente que ainda está mais jovem, ainda não está nessa fase ainda, para quando viver essa fase seja bem vivida também por vocês, né? Estão vivendo. Com segurança, né? Em Deus a gente encontra segurança e calma. Aquela música que a gente canta falar com Deus acalma, né? Traz calma, né? Traz calma para a alma. Amém, isso é verdade. Agora, sobre os netos, como vocês já mencionaram aí, o carinho dos netos, como que é bom, né? O abraço do neto, gente, como que é a sensação? Eu recebi um abraço do meu neto esses dias. Foi uma coisa tão indescritível, né? Porque ele se jogou assim, devagar, e todo, sabe, o peso dele, todo assim, aquele abraço gostoso, não tem como descrever, não. Deve ser muito bom. É muito bom. É um amor que a gente fica imaginando de onde eu tirei tanto. Ontem eu já estava saindo de casa, estava lá no portão, resolveu voltar para me dar um abraço. Aí aquele abraço mesmo, né? Que a gente vai dormir tranquilo, pensando assim, eu ainda tenho valor, né? Claro. É uma pessoa um ser tão novinho e carinha tanta gente, né? A gente recebe muito carinho deles. Eu tenho muito carinho dos meus netos. Então eu louvo a Deus por isso. Que bom. Isso é bênção de Deus mesmo, né? O abraço, já dizem que o abraço cura, né? Imagina o abraço de um neto, então. Com esse carinho todo, né? Deve ser realmente sensacional. Vocês já falaram sobre as experiências, né, que vocês tiveram, as experiências positivas da vida. Sonhos e projetos. Vocês ainda têm sonhos assim? Né? Ainda imaginam realizar algo? Conta pra gente. Eu creio que a gente não vai parar de sonhar, não. Eu trabalho bastante dentro do meu lar ainda, né? Mas eu ainda tenho um sonho ainda de aprender a tocar teclado. É mesmo? Eu imagino um dia eu tirando mesmo um pouquinho. A senhora vai conseguir realizar esse sonho, tenho certeza. E a senhora tem? No momento, eu tenho alguns projetos relacionados mesmo com a minha família, com as crianças, né? Então, assim, de agora até para o fim do ano que vem, ou menos que isso, quero estar realizando uma construção típica para eles, né? E tá todo mundo vibrando, querendo ver como é que tá o andamento, se a pessoa já foi fazer. Então, é um sonho, assim, mais ou menos lúdico, né? Mas, entre outros, eu quero viajar mais ainda, se Deus quiser. Deus me dê saúde para mim viajar. Viajar é bom. Deus abençoe que a senhora consiga realizar esses sonhos. Isso é bom demais, né? Sonhar você ainda pensar em viver, né? Ter expectativa, né? Realmente. Não, e o sonho nosso também é ver os nossos netos casados, né? Ver o filho dos filhos, né? Como a palavra diz, é muito importante. Verdade. Mas vocês, irmã Maria, irmã Ruth, para quem me conhece, gente, tô falando irmã porque assim, elas são minhas amigas e irmãs da igreja, né? A gente está sempre juntas, né? Sempre compartilhando desses momentos felizes, desses momentos alegres, né? Até mesmo com os filhos, com os netos, né? Eu tenho participado desses momentos também. Sou grata a Deus por isso. Eu gostaria que vocês deixassem uma meditação da palavra de Deus para nós hoje. Para quem está assistindo o podcast, né? Para as vovós. A gente está fazendo esse episódio especial que é comemorando o Dia dos Avós. Então, para as vovós, os vovôs que estão assistindo, né, esse podcast, essas palavras tão sábias, né, que vocês estão falando, das experiências que vocês viveram, qual que é a mensagem da Bíblia, da palavra de Deus, que vocês querem deixar para nós hoje? Nós temos um versículo na palavra de Deus,
É no Salmo 92, de 14 a 15, que nos diz assim: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Amém. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém. Né? Então não vamos nos deixar abater. Né? O salmista certa vez falou assim: por que está abatido a minha alma? Por que perturba dentro de mim? Né? Aí então a gente tem que tanto olhar para a gente como também ajudar alguém, conforme eu já falei. Na velhice ainda darão frutos. Às vezes a pessoa não está carente de comida, às vezes ela não está carente de roupa, mas às vezes ela está carente de uma companhia, de bater um papo, né? Uma atenção. Uma atenção, um ombro amigo. E quantas das vezes, conforme eu testemunhei aqui, a gente chega com a palavra de Deus, lê, que a palavra por si mesma ela já fala, né? Aí a pessoa sente bem com aquilo. E fala que eles darão frutos ainda na velhice, serão viçosos e florescentes. A palavra de Deus diz que a gente tem que ser luz do mundo, né? Florescer, iluminar o caminho de alguém, né? Falando da palavra de Deus, levando o amor de Deus, né? Então eu acho muito importante aí. E anunciarem que o Senhor é reto, né? Falar, não, a vida é difícil mesmo, mas Deus é reto, Deus é maravilhoso, Deus é aquele que tudo pode, Deus é aquele que te conhece lá no fundo, e se você se entregar a Ele, abrir o seu coração para Ele, convidar Ele para fazer morada no seu coração, Ele vai fazer de você uma pessoa feliz, seja idosa ou seja mais novos, né? Aí aqui ainda diz assim, que Ele é a minha rocha, né? Quer dizer, sentido de firmeza, segurança, né? Se a gente estiver em Cristo, Ele é a nossa rocha. Tem um outro texto que fala que Ele me tirou de um charco de lodo e firmou os meus pés sobre uma rocha. Olha que coisa maravilhosa, né? E nele não há injustiça. Nós vivemos num mundo de muitas injustiças, né? Mas o nosso Deus, Ele é justo e Ele enviou o seu Filho para nos justificar, né, para nos trazer a salvação. Então, que você que está nos ouvindo possa meditar nesse texto. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Salmo 92, 14 e 15. Palavra abençoadora, né, que edifica, que fala o coração, né, das pessoas, tanto dos vovós, né, das vovós e dos vovôs que estão assistindo, né, e também dos mais jovens que ainda estão se preparando, né, estão ainda nessa jornada, na caminhada, se preparando para um dia serem avós, né, como eu estou me preparando. Então, assim, é uma palavra realmente que edifica a nossa vida, né, edifica nosso coração, nossa alma. Realmente a palavra de Deus, ela é vida, né? É viva. É viva e vai lá no fundo do nosso coração. Né? Deus possa abençoar todos os vovós, né? Todas as vovós e os vovôs que estão assistindo, né? Que Deus possa dar sabedoria a eles para serem bênção na vida dos netos e que os netos também possam ser bênção na vida deles, né? Amém. É isso que Deus quer de nós. Sejamos bênção na vida uns dos outros. A palavra de Deus ainda diz que para os avós, os netos são coroa de glória, né? Verdade. Então é muito privilégio. Tal como para os filhos são os pais. É isso? Então, coroa de glória, os netos, né, são para os avós. Para os avós. Para os filhos, os pais também são. Isso. Coroa de glória são bênção para a vida deles, né? Então, família é privilégio, né? Família nasceu no coração de Deus. Verdade. Amém. Verdade. É bênção de Deus, né, a família. Quer deixar mais alguma consideração? Não, Ruth. Eu creio que em todo tempo buscar a Deus é uma solução que está nas nossas mãos, né? Verdade. A palavra de Deus, a Bíblia, a oração, quando a gente estiver triste ou alegre, vamos buscar a palavra de Deus, que nela a gente encontra um remédio
para toda a nossa necessidade. Verdade, amém. Eu acho interessante assim, vocês estarem aqui, porque talvez quem começou a assistir o podcast não entendeu ainda quando vocês disseram que vocês duas têm 2 netos em comuns, né? Porque os filhos são casados, né? Só. Minha filha é casada com o filho dela. Né? Então, assim, é bênção de Deus, né? Vocês são tão... imagino que vocês já se conhecem há muitos anos, né? Já tem uma jornada aí bem próxima. Essa responsabilidade de cuidar desses netos. A gente viveu muitos anos juntos, amigos mesmo, né, irmã Ruth? A família era amiga, né? Amiga. E nossos filhos casaram. E aí ficou um laço muito mais forte, né? Bom, uniram, né? Então, os netos as delas são famílias. meus netos. Isso é bênção de Deus. Então, essa palavra, né? O que vocês mencionaram, né? Das experiências positivas, que os idosos, né? Os avós de hoje possam meditar, né? Meditar nessa palavra que foi mencionada aqui pela senhora, meu marido. Muito obrigada. Que Deus possa continuar dando sabedoria à senhora, né? Foi um privilégio para mim estar aqui. Como Deus tem dado sempre a senhora essa palavra, né? Então, que a gente possa meditar nessa verdade, né? Não somente os avós, mas que nós, mais jovens, que ainda não somos vovós, né? Possamos meditar na palavra de Deus, né? Que a palavra de Deus nos sirva como lembrete, né? De motivação para que, independentemente da fase em que nós estejamos vivendo, a gente possa buscar a Deus, né? Porque em toda fase da vida a gente precisa de ter né, Deus aqui do nosso lado. Deus para nos dar sabedoria em tudo, né? Que a gente possa buscar cumprir as obras de Deus, as boas obras de Deus, né? Cumprir a palavra de Deus, obedecermos a palavra de Deus, né? Porque a gente na nossa vida temos muitos desafios, enfrentamos muitos desafios até chegar nessa fase de ser vovó, né? Cada fase eu acho que tem um desafio pra gente ultrapassar, pra gente vencer, né? Cada fase da vida. Que a gente possa valorizar a sabedoria. Vocês são vovós hoje, têm muita experiência, muita sabedoria, né? Muita experiência de vida. Que a gente possa aprender, né? Com os nossos erros. Porque a gente vai errar e acertar em alguns momentos, né? Então a gente deixa para os idosos, né? Que são os vovôs e as vovós, né? Tem toda essa bagagem, toda essa experiência, como vocês compartilharam com a gente aqui, que a gente quer deixar para eles que eles podem ainda realizar muitos sonhos, né? Sim, como vocês mencionaram que tem sonhos ainda para ser realizados, né? Pode, tem muito. Tem muito tempo ainda para realizar muita coisa ainda, né? Na vida. Que apesar das mudanças, né? Que acontecem, imagina assim, porque nas fases que a gente vai vivendo, vai havendo mudanças, né? Na nossa vida. Mas que apesar dessas mudanças, tenhamos a consciência do quanto a pessoa é valioso para Deus, do quanto nós somos únicos, né? Toda pessoa tem o seu valor, né? Sim. O vovô é muito precioso para o neto, né? Que ama tanto. Então, assim, todos nós somos importantes, né? Somos únicos para Deus. O Senhor nos ama de uma forma toda especial, toda carinhosa. Então, eu gostaria de agradecer muito a vocês por estarem aqui compartilhando com a gente toda essa experiência. Foi um privilégio estar. Muito bom estarem com vocês aqui, compartilhando, né, com os vovôs e as vovós que estão assistindo esse podcast. É um prazer imenso conhecer um pouquinho mais a história, né, da vivência de vocês, a experiência, a sabedoria que vocês transmitem, que Deus possa continuar capacitando vocês para serem essas vovós abençoadas, né, que têm testemunhado, né, do amor de Deus para os seus netinhos, para outras pessoas também que precisam, né, de uma palavra, de uma palavra de Deus, um consolo, né, um conforto, porque muitas vezes a gente precisa de um abraço, né, precisa de um carinho, às vezes em forma de palavras, né, palavras que abençoam. Amém. Então, que Deus possa continuar abençoando vocês Amém. Possam ter muitos outros netos, né? Querem ter mais netos? Vamos ver, Vocês né? estão ouvindo? Nem mais não. Ainda tem a chance de ter mais netos. Eu acho Tem que mais não chance? tem Tem mais chance de não. ter mais? Tem. Então tá bom, né? Porque dizem que as vovós e os vovôs sempre têm. Ai, gente, será que vai vir mais neto? Minha mãe mesmo sempre fala, ai, gente, será que eu vou ter mais neto? A esperança de ter Sempre mais bem-vindo, né? neto. Que Deus possa abençoar vocês e que a gente sempre se lembre de valorizar,
que Deus tem nos dado, né? Amém. A família, valorizar a família, valorizar tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Né? Amém. Muito obrigada por compartilhar conosco esse momento tão especial. Amém. Deus Eu que abençoe. agradeço. Amém. Deus abençoe você, Amém. irmã Maria, abençoe você também, irmã Amém. Ruth. Né? Que vocês continuem sendo essas mulheres abençoadoras, essas mulheres guerreiras que vocês são. Amém. Amém? Muito obrigada. A todos vocês que assistem o nosso podcast, que são seguidores aqui do Diário de Caratinga, muito obrigada pela sua atenção. Que esse podcast seja de inspiração para a sua vida. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado por assistir nosso podcast. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Ative o sininho do YouTube para receber mais conteúdos e vídeos e siga lá no Instagram, @Diário de Caratinga Oficial. Obrigado.